Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Luz da Palavra com a Suza Santos. Estamos agora lendo mais um livro que se chama O Peregrino. Já postei o capítulo 1 e o capítulo 2. Hoje nós vamos agora para o capítulo 3 deste livro. Mas eu te peço que se inscreva no nosso canal, venha fazer parte dessa família e dê o seu like também. Capítulo 3: As armadilhas do caminho. Enquanto o cristão caminhava solitário, avistou alguém que via cruzando o campo em sua direção, e calhou de se encontrarem, bem quando cruzavam o caminho um do outro. O nome do cavalheiro era Sábio Segundo Mundo, morava na cidade da diplomacia profana, cidade bem grande e também muito próxima de onde vinha Cristão. O homem já sabia algo sobre Cristão, pois sua partida da cidade da destruição fora muito alarmada, não só na cidade onde ele morava, mas também no exterior, virando mexerico em vários lugares. O Senhor Sábio Segundo Mundo, portanto, tendo já alguma informação sobre Cristão, observando a sua esforçada caminhada e percebendo seus suspiros e gemidos, quis, entre outras coisas, conversar um pouco com Cristão. Sábio Segundo Mundo: como então, bom homem, você parte assim apressado e tão carregado? Cristão: de fato, sempre achei que cada pobre criatura tem seu fardo a carregar. E se o Senhor me perguntar se parto apressado, digo-lhe que busco alcançar a distante porta estreita adiante de mim, pois lá, segundo me disseram, conhecerei um modo de me livrar desse pesado fardo. Sábio Segundo Mundo: você tem mulher e filhos? Cristão: tenho, mas estou tão sobrecarregado que já não encontro neles prazer como antes. Para mim é como se não estivesse. Sábio Segundo Mundo: você acaso me ouviria se eu o aconselhasse? Cristão: se for bom conselho, certamente, pois ando mesmo precisando disso. Sábio Segundo Mundo: eu o aconselharia então a livrar-se o mais rápido possível do seu fardo, pois só então alcançará paz em sua mente. Só então poderá desfrutar dos benefícios da bênção que Deus lhe concedeu. Cristão: é isso que busco exatamente, livrar-me desse pesado fardo, mas não posso tirá-lo de sobre o ombro, tampouco há homem em nossa terra que possa fazê-lo. Portanto, sigo este caminho, como já lhe disse, para livrar-me deste peso. Sábio Segundo Mundo: quem mandou que você viesse por este caminho para livrar-se desse fardo? Cristão: um homem que me pareceu pessoa muito boa e honrada. Seu nome, se bem me lembro, é Evangelista. Sábio Segundo Mundo: eu o amaldiçoo por este conselho. Não há no mundo caminho mais perigoso e difícil que este que ele indicou. E isso você mesmo vai descobrir se continuar a seguir o conselho dele. Você já deparou com algo como percebo? Pois estou vendo a imundícia do pântano do desânimo. Esse pântano, porém, é o início dos pesares, que aflige aquele que toma esse caminho. Ouça-me, acrescentou o sábio. Sou mais velho que você. É provável que no caminho você encontre exaustão, dor, fome, perigo, nudez, espada, leões e dragões, trevas e, em sumo, a morte, entre outras coisas. Todas elas são seguramente verdadeiras, já tendo sido confirmada por muitas testemunhas. E por que deveria um homem condenar-se tão gratuitamente, dando ouvido a um estranho? Cristão: este fardo às minhas costas é mais terrível para mim do que todas essas coisas que o Senhor mencionou. Não acho que é melhor não me preocupar com o que eu venha a encontrar no caminho, pois assim poderei também me livrar-me do seu fardo. Sábio Segundo Mundo: mas como afinal veio este fardo? Cristão: lendo este livro que tenho nas mãos. Sábio Segundo Mundo: eu já imaginava. O mesmo ocorreu a outros fracos
que, metendo-se com coisas elevadas demais para si, cai subitamente nessas mesmas dificuldades, que não só casca os homens, como vejo que as suas lhe fizeram, mas os levam às aventuras desesperadas para alcançar, nem elas sabem o que. Cristão, eu sei o que eu quero alcançar. Alívio deste meu fardo pesado. Sabe o segundo mundo. Mas por que você vem procurar alívio neste caminho, vendo que há tantos perigos? Se tivesse a paciência de ouvir-me, poderei dizer-lhe como alcançar o que deseja, sem enfrentar os perigos que este caminho oferece. Veja, o remédio está na mão. E tem mais. Em vez desses perigos, você encontrará muita segurança, amizade e alegria. Cristão, rogo, Senhor, que me revele esse segredo. Sabe o segundo mundo? Ora, em uma vila distante, chamada Moralidade, mora um cavalheiro cujo nome é Legalidade, homem muito sensato e de reputação muito ilibada, que tem a capacidade de ajudar a aliviar os homens dos fardos que carregam nos ombros, como o seu. Pelo que sei, ele já fez isso muito bem. Além disso, continuou o sábio, se ele saber curar aqueles que acham com a mente um tanto perturbada por conta dos fardos que carregam, é a ele que, como disse, que você deveria procurar. Ele vai ajudá-lo prontamente. Sua casa não fica a mais de 1,5 km daqui. E se ele mesmo não estiver em casa, seu filho, um jovem muito bonito chamado Urbanidade, é tão perito nisso quanto o próprio idoso pai. Garanto-lhe que ali você poderá encontrar alívio de seu fardo. E digo mais, acrescentou ainda, se você não estiver disposto a voltar para sua antiga casa, como de fato eu não desejaria que você fizesse, poderá mandar buscar sua esposa e seus filhos e instalar-se nessa vila. Nela há hoje casas vazias e você pode conseguir uma delas por preço razoável. Ali você também encontrará mantimentos bons e baratos. Mas o que tornará a sua vida mais feliz é que com certeza encontrará vizinhos sinceros e confiáveis e educados. Ora, Cristão se viu um tanto indeciso, mas logo concluiu que se era verdade o que lhe dissera o cavalheiro, a melhor atitude a tomar seria aceitar o seu conselho. Então respondeu: Cristão, Senhor, que caminho devo tomar até a casa deste homem honesto? Sabe o segundo mundo. Você está vendo ao longe aquela alta colina? Cristão, estou vendo sim. Sabe o segundo mundo. É para lá que deve seguir. A casa dele é a primeira que você avistar. Assim, Cristão desviou-se de seu caminho para ir até lá, a casa do Senhor Legalidade, em busca de ajuda. Mas eis que, quando já se aproximava da colina, esta lhe apareceu tão alta, e além disso, a encosta mais próxima do caminho pendia a tal altura que Cristão teve medo de se aventurar, mas temendo que a colina lhe caísse sobre a cabeça. Portanto, ali ficou imóvel, sem saber o que fazer. O fardo agora lhe parecia mais pesado do que quando ele seguia seu caminho. Também da colina vinha lampejos de fogo, e Cristão temeu vir a ser queimado. Salva até tremia de medo. Então começou a se arrepender de ter aceitado o conselho do Senhor sábio segundo o mundo. Viu então que Evangelista vinha em sua direção e coroou de vergonha. Evangelista se aproximou mais e mais e, chegando até Cristão, olhou com um semblante severo e temível. Evangelista, o que você está fazendo aqui? Cristão não sabia o que responder, permanecendo calado diante dele. Evangelista, você não é homem que achei chorando dentro dos muros da cidade da destruição. Cristão, sim, Senhor, eu mesmo. Evangelista, não o instruí que seguisse o caminho que leva à portinha estreita? Cristão, sim, Senhor. Evangelista,
Evangelista: e como é que você se desviou tão rapidamente do caminho? Cristão: encontrei um cavalheiro logo depois de passar pelo pântano do desânimo. Esse senhor distinto convenceu-me de que na vila, ali adiante, eu acharia um homem que poderia me aliviar do fardo. Evangelista: quem era ele? Cristão: parecia um cavalheiro. Conversou bastante tempo comigo e com esta conseguiu me convencer-me. Então vim para cá, mas quando me deparei com esta colina, vendo como se debruça por caminho, de repente parei, com medo de que caísse sobre a minha cabeça. Evangelista: e o que esse cavalheiro lhe disse? Cristão: bem, ele me perguntou aonde eu ia e eu lhe contei. Evangelista: e o que mais ele lhe falou? Cristão: perguntou se eu tinha família e eu respondi. Disse-lhe que estava tão sobrecarregado com o fardo que trago às costas que já não encontro prazer em família como antes. Evangelista: e o que ele disse então? Cristão: ele mandou que me livrasse rapidamente do meu fardo e eu lhe disse que era o alívio que eu buscava. E eu lhe disse também que seguia rumo à porta distante para receber mais orientações sobre como alcançar o local da libertação. Então ele disse que me mostraria um caminho melhor e mais curto, não tão repleto de dificuldade como aquele em que o Senhor me colocou. Ele disse que o caminho que ele estava me ensinando leva diretamente à casa de um cavalheiro que sabe como aliviar esse fardo. Então acreditei nele e desviei-me daquele caminho para tomar este outro, esperando logo me ver livre do fardo. Mas, chegando aqui, vi as coisas como são e parei com medo, como disse, do perigo. Agora não sei o que fazer. Evangelista: então continue parado, para que eu possa mostrar-lhe as palavras de Deus. Cristão permaneceu ali tremendo. Cuidado, não rejeite aquele que se fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se não desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Disse também: ora, mas meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Depois ainda aplicou-lhe as palavras: você é esse homem que se encaminha para essa miserável condição. Você passou a rejeitar o conselho do Altíssimo e desviou seus pés do caminho da paz, chegando mesmo a arriscar-se à perdição. Então Cristão prostrou-se aos pés do evangelista como morto, lamentando-se: ai de mim, que estou arruinado. Diante disso, evangelista tomou-o pela mão direita, dizendo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Portanto, pare de duvidar e creia. Então, Cristão ganhou um pouco de alento e, ainda tremendo como antes, se pôs de pé diante do evangelista, que lhe disse: preste mais atenção às coisas que lhe contarei agora. Vou dizer-lhe quem foi que o iludiu e a quem ele o enviou. O homem que você encontrou é um sábio segundo o mundo. Ele é assim chamado, e com justiça, porque em parte só valoriza a doutrina deste mundo. Portanto, sempre vai à igreja na cidade da moralidade. E em parte, porque ama acima de tudo essa doutrina, pois o salva da cruz. Como a índole desse senhor sábio é carnal, ele procura evitar meus caminhos, embora corretos. Ora, continuou o evangelista, há 3 coisas no conselho desse homem que você deve abominar completamente. Primeiro, o fato de ele ter desviado você do caminho. Segundo, o fato de ele ter se esforçado para tornar a cruz odiosa. E, finalmente, o fato de ter mandado você trilhar o caminho que conduz à morte. Portanto, disse ainda o evangelista, você precisa, em primeiro lugar, abominar a tentativa que ele fez de desviá-lo do caminho, assim como o seu próprio consentimento, pois isso equivale a rejeitar o conselho de Deus, em favor do conselho de um sábio segundo o mundo.
Diz o Senhor: esforce-se para entrar pela porta estreita, a porta para a qual a enviei, pois é estreito a porta que leva à vida. São poucos os que a encontram. Dessa portinha estreita e desse caminho que ela conduz é que esse homem ímpio desviou você, para levá-lo quase à destruição. Odeie, portanto, essa tentativa de desviá-lo do caminho e abomine a você mesmo por ter dado ouvido a ele. Em segundo lugar, continuou, você precisa execrar o esforço desse senhor, sabe o sentido de fazê-lo odiar a cruz, pois você deve preferi-la aos tesouros do Egito. Além disso, o Rei da Glória já lhe disse que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E que aquele que o segue e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. O que estou dizendo é que se um homem se esforça para convencê-lo de que isso será a sua morte, você deve odiar tal doutrina, pois sem a verdade você não pode ter vida eterna. Em terceiro lugar, disse a evangelista, você precisa odiar o fato desse homem tê-lo colocado no caminho que conduz à morte. Mas para isso você tem de considerar as pessoas para quem ele o enviou e também o fato de que ela é capaz de libertá-lo do seu fardo. E a evangelista ainda disse a cristão, aquele a quem você foi enviado para encontrar alívio e que se chama legalidade é filho da mulher escrava, que está acorrentada junto com seus filhos e envolta em mistério. Ela é hoje este monte Sinai que você temeu que caísse sobre a sua cabeça. Ora, se ela e seus filhos estão acorrentados, como você pode esperar deles a liberdade? Esse legalidade, portanto, continuou, não é capaz de libertá-lo do seu fardo. Homem nenhum jamais foi liberto do próprio fardo por intermédio dele, e provavelmente jamais o será. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, pois pelos atos da lei nenhum homem vivente pode se livrar de seu fardo. Portanto, concluiu o evangelista, o Senhor, sábio segundo o mundo, é adversário, e o Senhor, legalidade, impostor. E quanto a seu filho, urbanidade, não obstante a sua falsa aparência sorridente, não passa de um hipócrita, que não pode ajudá-lo. Creia-me, nada há em todas essas bobagens que você ouviu desse caminho no qual coloquei você. Depois disso, evangelista invocou do céu, em voz alta, a confirmação daquilo que dissera, e então saíram palavras e fogo da montanha, sob o qual se achava o pobre cristão, que ficou de cabelo arrepiado diante dos espetáculos. As palavras foram estas: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Assim, cristão nada mais esperava a não ser a morte, e lamentando-se deploravelmente, amaldiçoando até o momento em que encontrou o Senhor sábio segundo o mundo, e ainda chamando-se 1000 vezes obtuso por ter dado ouvido ao seu conselho. Sentiu-se também muito envergonhado, ponderando como os argumentos desse destino Senhor, oriundo que era somente da carne, puderam prevalecer nele e levá-lo a abandonar o caminho reto. Isso feito, dirigiu-se novamente ao evangelista dizendo: cristão, o que o Senhor acha? Ainda há esperança? Será que posso voltar a seguir até a porta estreita? Não serei abandonado por isso ou enviado de volta coberto de humilhação? Lamento muito ter dado ouvido ao conselho desse homem, mas que meu pecado me seja perdoado. Evangelista, o seu pecado é muito sério, pois você praticou 2 males, abandonou o bom caminho e trilhou caminhos proibidos. Contudo,
O homem que está à porta vai recebê-lo, pois demonstra boa vontade para com os homens. Mas cuidado para não se desviar novamente, para não perecer pelo caminho quando em breve a sua ira estiver acesa. Então Cristão disse que voltaria, e Evangelista, depois de beijá-lo, sorriu-lhe, desejando-lhe sucesso. Cristão partiu apressado, não falou com homem algum pelo caminho, e se alguém o emperlava,